Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou convidar a Ana Paula aqui para chegar já. Peraí. Ana Paula. Ó, vamos ver aqui. Ana Paula está conectando. Vocês estão me escutando bem, gente? Como que tá o som? Tá bom o som? Vai falando aí se tá tudo certo com o áudio. Oi, boa tarde, dona Ana. Tarde, dá pra me ouvir direitinho? Tá, eu tô te ouvindo, tá tudo certo. Você também tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir direitinho. Acho que tá. Ah, então tá, então. É, pessoal, vocês que estão chegando, estamos aqui, eu e Ana Paula, somos psicólogos do programa Florescer. Hoje vamos estar falando do tema, né, depressão e sexualidade. Mas antes de tudo, se vocês não conhecem o programa, eu convido vocês já a clicarem aqui, começar a seguir o programa, porque temos várias atividades, vários eventos relacionados à temática de sexualidade. Para quem tem interesse, que é muito importante saber, né, dentro das formações acadêmicas, eu convido vocês já a seguirem e participar de todos os nossos eventos. Inclusive, terça-feira vai ter um cine debate ótimo, né, sobre o filme 365 dias. E sempre Então, esses eventos, né? Então sempre vale a pena. tá. Eu sou a Jéssica Siqueira, não me apresentei, eu sou Jéssica Siqueira, sou psicóloga clínica e sou psicóloga integrante do programa Florescer. Se apresente aí para o pessoal, dona Ana Paula. Eu sou Ana Paula Curado, eu sou psicóloga clínica, faço um trabalho social com adolescentes também, como voluntária. Sou psicanalista, trabalho com a depressão desde a graduação. Hoje eu sou psicóloga também no programa Florescer, está lá desde o início, né, Jéssica? Sim, desde quando o Florescer ainda era semente. Era assim, antes de florescer. Mas é um programa maravilhoso, assim. A gente está crescendo muito lá dentro, muito com os nossos estudos, as trocas. E é um programa que tem muita coisa a oferecer para a comunidade, de uma forma geral, né? Seja com os nossos eventos, enfim. Vale a pena dar uma olhadinha. Então, quem ainda não conhece, vai lá para poder dar uma olhadinha e seguir a gente. Sim. Então vamos começar sobre o nosso assunto, dona Ana Paula. O que você Vamos! me diz? A E depressão aí? influencia na sexualidade? Sim ou não? Será que influencia? Eu acho assim, não dá pra gente, né, nem dimensionar quem que influencia mais aonde, né? Se a sexualidade está na depressão, se a depressão está na sexualidade. Enfim, acho que não tem como questionar, né, o quanto que essa influência existe, seja a depressão como um sintoma de alguma coisa da sexualidade, ou seja, a depressão gerando como sintoma repercutido na sexualidade, enfim, né, é uma relação que não dá pra gente negar, realmente não tem como. Sim, né? Até porque, assim, a depressão, a gente está falando aqui da depressão não só no sentido diagnóstico, né? Fechado lá, como se a gente está falando das diversas nuances da depressão, inclusive episódios depressivos, né? Também, que pode estar influenciando nesse sentido. E eu acredito, né, igual você falou, não dá para poder ficar especificando assim, porque o que que acontece? Além do aspecto biológico da depressão, também tem os aspectos relacionados aos medicamentos, que também costumam também ter uma influência muito grande, né, Ana? Como causa-consequência, né? Às vezes a medicação também vem trazendo isso. É muito comum o relato, né, de quem tá tomando uma medicação para alguma coisa e perceber a consequência disso na sexualidade, né? Ou uma baixa de libido, ou uma baixa do desejo, enfim. É uma relação que existe muito, tá? Muito frequente. Então, tanto com a medicação em si, e aí é isso, né? Ver a depressão de um modo mais amplo.
como sintoma, como é visto dentro da psiquiatria, né? Mas como para além disso, né? Ela pode ser a consequência de algo, mas ela também pode ser a causa de algo. Então, aí que é um pontinho bem delicado para a gente falar. Até com o que a gente entende como depressão, né? O que a gente acha que é a depressão? Será que a depressão tem a mesma cara? Será que a depressão, todas as depressões do mesmo jeito? Será que é por aí? E aí, já então entrando um pouco nisso, né? Falando do meu lugar, que é o lugar da psicanálise. Pode falar super aí. Na verdade, não é só. A depressão não tem só uma cara, né? A depressão ela é vista como o sujeito depressivo, na verdade. Ele é visto como aquele que perde a graça diante da vida, perde a graça diante do seu desejo. Né? E dentro da psicanálise é o desejo que nos move. Então, ele é essencial ali dentro. E aí, o que acontece? Na maior parte das vezes, nós vemos os depressivos como aqueles que estão numa desaceleração. Aquele com um tempo mais lento, aquele que não corresponde a uma produtividade, aí falando, né, da modernidade, é aquele que não dá conta do que é oferecido, que a gente está numa sociedade em que é dita de um excesso, né? De um excesso. Temos de que estar o tempo todo Sim. fazendo alguma coisa, agindo, super ocupados, super produtivos. E aí, o depressivo, na verdade, né? Alguns desses sintomas, eles vão em contraponto aí. Só que ele sabe. O depressivo, ele sabe que ele não está dando conta de dar conta do que é pedido. Isso gera um sofrimento. E aí nós vamos ter sintomas corporais. Então, nós vamos ter alteração de sono, alteração de apetite, alteração do humor, enfim. Mas também nós temos casos de depressão, o contrário. Um sujeito extremamente acelerado. De um excesso de comida, de um excesso para não lidar com uma falta. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre, como eu tô trabalhando com depressão há algum tempo, eu sempre escuto aquele estereótipo de que o depressivo é aquele que tá no quarto escuro trancado. Né? E será que é só esse o depressivo? É aquele que não vai levantar, que não vai comer, que não vai fazer nada. Só que hoje, essa aceleração que você apontou, né, de precisar fazer sempre, de estar sempre muito ocupado, ela também é sintoma de algo. Né? O que a gente está se ocupando tanto que a gente não pode entrar em contato? Exatamente. E aqui a gente está falando assim, do caso onde a pessoa ela tá nesse movimento, né? Tá nesse episódio. Vou falar episódio depressivo para não ficar muito taxativo a depressão e para as pessoas não associarem também só aquele ponto onde a pessoa está nesse momento que você falou, que a grande maioria pensa, trancado no quarto escuro, sem fazer nada, enfim. Quando a pessoa está nesse episódio, e por consequência, esse episódio, né, vai afetar a sexualidade dela. E a sexualidade dela, a gente está falando aqui, não é só no sentido de ter relações sexuais ou não. A gente está falando de autoestima, a gente está falando de autoconfiança, a gente está falando da autovalorização, do amor próprio, a gente está falando de todos esses outros aspectos dessas relações, essas relações de amizade, essas relações familiares. Tudo isso engloba a sexualidade. Né? Sim, e aí é um ponto para deixar bem marcado mesmo, né, Jéssica? Assim como nós estamos falando a depressão como uma coisa maior, a sexualidade já também precisa ser vista assim. Né? E aí o Florescer bate muito nessa tecla, né? A gente luta muito diante disso. E aí, dentro da minha teoria, né, a psicanálise ela tem uma construção da sexualidade também nesse sentido, que é a ideia que a gente sempre fala, né, nos encontros do Florescer, como a sexualidade no grande guarda-chuvão. Exato. Então, assim, cabe muita coisa ali embaixo. A ideia é começar a perceber que a sexualidade ela vai para além de um coito. Ela vai para além de um sexo. Né? Inclusive de sair dessa ideia do normativo também. Então, as relações, existe uma sexualidade nas relações. Sim. Né? Uma amizade, enfim. Existe uma sexualidade nessa live, Ana Paula. Nós não estamos aqui performando um gênero. Isso é sexualidade. Nós estamos nos comunicando com pessoas. Isso é sexualidade. Sim. E aí, a partir do momento que a gente começa a olhar a sexualidade deste lugar, fica mais fácil de entender a relação dela
não só com a depressão, mas com qualquer outro lugar, né? É mais fácil entender que nós somos sujeitos sexualizados, né? E a gente não está falando de genitais. Nós estamos falando Uhum. de muito mais do que isso. Então, vamos lá nos afastar um pouco, dar uma olhada maior, né? Olhar para além, e aí a gente consegue perceber o quanto essa sexualidade vai se relacionar com cada coisa, o quanto ela vai se relacionar com a depressão, e aí tanto ela, né, e é isso que a gente falou no início, de causa, vamos falar de uma causa e consequência para ficar mais fácil, né, no nosso diálogo aqui, mas tanto aquela que vai gerar um problema, ou então comecei a tomar medicação para alguma outra coisa, e aí afetou, e aí, né, então já que eu não tô tendo mais, não tô dando conta dessa sexualidade aí, será que isso vou parar de tomar o remédio? Né? Vou parar o tratamento de lá? Será que tem uma outra opção de tratamento? Ah, e a libido, como é que faz? O desejo, como é que faz? Uhum. Enfim, e agora eu acabei voltando para o ato sexual em si, mas a gente pode pensar também na relação da sexualidade com a depressão em relação aos gêneros, né? Em Exatamente. relação para fora disso. Sim, por exemplo, a gente pode associar também essa influência da depressão e sexualidade. Vamos pensar, nos casos de violência contra a mulher, né? O ser Sim, feminino é um gênero. E essa sim. mulher sendo violentada pelo fato dela ser mulher, e isso gera um processo depressivo, isso também é uma associação dessa influência, né? Entre sexualidade e depressão. A gente pode associar também ao sofrimento das afirmações de gênero, né? Desse movimento de gênero, igual você falou, das pessoas trans, das travestis e todos esses outros movimentos que, por influência social, pela sociedade cheia de tabu, acaba com que essas pessoas vão se reprimindo e entrando em processos depressivos também, né? Então é uma geração de causa e efeito aí muito grande, né? Uhum. Sim, e é muito comum a gente ouvir isso na nossa clínica, né, Jéssica? E o quanto que esses marcos na sexualidade, né, por exemplo, né, as questões da violência ou do abuso, enfim, isso traz consequências permanentes e que, se ignoradas, não são resolvidas mesmo. Então, Uhum, lá para frente, sempre vai retomar. E aí, o quanto que é importante a gente falar da sexualidade na nossa atuação. Porque, às vezes, o sujeito também não sabe, ele também não lida com isso, né? E aí, a partir do que a gente vai escutando, através da nossa escuta, nós vamos entendendo. Então, seja o que esse sujeito presenciava da relação dos pais, né? Como é que essa dinâmica familiar se dava. Então, o que é dito de como que um homem ou uma mulher deve ser numa sociedade. E aí, se ele não consegue corresponder com esse estereótipo, isso vai trazer uma outra coisa, né? Então, assim, é uma relação que se dá o tempo inteiro. com certeza. Pessoal, conforme a gente for falando, vocês também podem interagindo, pode perguntando, porque a intenção aqui é que a gente compartilhe mesmo de vídeos, o conhecimento, então sintam-se à vontade para poder ir comentando. Ana Paula, você poderia falar um pouco assim sobre o quanto a depressão e a sexualidade em si está relacionado nessas questões das performances de gênero, nessas cobranças sociais em relação a essas performances de gênero? Na verdade, quando a gente tenta montar várias caixinhas e entrar ali dentro, né? Eu tava, enfim, acho que a gente chegou a falar disso no último encontro que a gente falou. Tem uns canalistas que ele defende essa ideia de que na homossexualidade, na verdade, eles são muito mais espertos do que o grupo que se denomina como heterossexuais. Porque lá eles já entenderam que não existe um tipo de homossexual. Uhum. E não são todos iguais. E, na verdade, os heterossexuais ainda agem como se nós fôssemos todos iguais. Né? Tô falando nós porque a gente está nesse A gente jeito já de tem cá. uma intimidade, né? Já tá nesse de cá mesmo. Mas aí é isso. Será que só existe um masculino? Será que só existe uma atuação, né, do ser homem, do ser mulher? Será que para ser mulher tem que ser mãe?
né? Se não tiver maternidade, não tem. E aí, e as mulheres que decidem que não querem ser mães? Né? Como que elas são olhadas para esse social? Né? Então, assim, ok, a gente entende que lá no grupo, né, da homossexualidade, cada um vai ter o, né, o seu lugar, enfim, cada um vai entender suas diferenças, como se fosse também uma coisa muito simples, né, de lidar. E aqui nós somos desse jeito, existe só um tipo disso, então mulheres têm que ser todas assim, homens têm que ser todos assim. Uhum. E aí aqueles que não se encaixam, né? Porque aí a gente começa a pensar que só existe um tipo de caminho para a sexualidade, que só há uma opção. E quem não entrar nisso, né? Quem não tá nessa norma, quem tá no desvio é o que nessa história? Então, assim, chega muito a nós esse discurso de eu não quero ser mãe, né? Eu não me vejo ser mãe, ou eu fui mãe, mas eu tenho uma dificuldade de dar com a maternidade. Ah, eu fui mãe, eu sonhei que a maternidade era tão maravilhosa, e agora que eu tenho meu filho, não é tão bonito assim, né? Mas sinto dores, estou me sentindo sozinha. E aí, como é que. Ah, ou então do outro lado, né? Para ser homem, eu tenho que agir assim, assim, mas eu não concordo de tratar uma mulher desse jeito, eu não concordo. Eu quero ter uma troca na minha relação com a minha parceira, né? Eu acho que não, essa hierarquia dentro de casa não vai rolar. Eu quero cuidar da casa, ajudar ela, mas o outro vem e me diz que não, que isso é coisa dela, Uhum. né? Essa desconstrução que algumas pessoas vêm passando, a Rezende disse, né? Do rosa e do azul. É isso, né? O rosa e o azul é a ideia de que as meninas são todas iguais, todas vão gostar de rosa, os meninos vão gostar todos de azul. Eu não gostava de rosa. Teve uma fase que eu adorava rosa, uma fase que eu odiava rosa. Né? E aí? Então, assim, isso já era uma angústia, isso gera um sofrimento muito grande. Né? As relações, né? Como que eu acho que eu preciso me comportar dentro de um namoro pro cara me querer. Né? Porque eu tive vários namoros que não deram certos, e aí, nesse aqui, eu vou resolver fazer diferente. Vou fazer tudo o que ele quer que eu faça. Porque senão ele não vai querer que eu fique. Isso é um sofrimento. Isso gera um sofrimento. Né? Isso vai gerar, no caso maternidade, gera um desamparo muito grande. Eu sou obrigada a amar meu filho, eu não consigo amar meu filho. Não é que você não ama o seu filho, né? Mas o que a gente está chamando de amar? Né? O que a gente... Qual que é a ideia do amar? Até a questão do amor, né? O amor, ele é um sentimento, vou colocar aqui como sentimento, mas é muito subjetivo, a forma como eu amo, da que a outra pessoa ama. Até mesmo esse conceito de amor, as pessoas querem colocar numa caixinha para falar, amor é isso, assim, assim, se você não tá seguindo isso aqui, é porque você não ama essa pessoa. Sim, essas caixinhas, né? Eu falo isso muito aqui na minha atuação, assim, como que é difícil estar dentro e também é difícil estar fora. Né? Porque às vezes também eu vou tentar, de todas as maneiras, permanecer nessa caixa para ser aceita por um social, só que isso vai gerar um sofrimento. E aquele que também, que tá lá fora, que às vezes é visto pelo cara na caixinha, tipo, nossa, olha tanto que ele é bem resolvido, olha tanto que é mais simples, ele não precisa ficar se forçando para estar aqui dentro. Manter lá fora também é extremamente difícil. Né? Entender, e aí tem uma definição de amor que eu gosto muito, que é a ideia de que, para começar, que não tem a ideia da complementariedade, né? Vamos por ali. Já é. Tira pra... Acabou, cortou. Você tá achando que vai, já deu ruim aí. Mas a ideia de que o amar é abrir um espaço na sua história para acolher essa história do outro, entendendo que esse outro tem as suas diferenças e acolher essas diferenças na sua história. Né? Entender que nós não vamos agir. É mito, né? Assim, nós não temos os mesmos desejos, nós não temos nem as mesmas fantasias sexuais. Sim. Então, por que sai aqui vai dar, né? Tudo muito casadinho ali, que não vai ver gente. Ah, tá. Voltei? Se eu sumir? Voltou. Você deu uma travadinha, mas voltou. Eu já até tirei da Wi-Fi para não correr o risco de dar ruim aqui, mas vamos lá.
Mas é isso, né? É muito vinculado, assim, dos dois lados, né? Tanto pertencer, às vezes, é muito difícil, porque às vezes eu não quero pertencer àquilo, mas eu me obrigo, porque tem um social que diz que eu preciso estar ali. E tanto defender a ideia de não estar ali. Essas caixinhas, elas Mas a ajudam. questão assim, essa necessidade de pertencimento, né, que nós seres humanos tem, acaba por findar que a gente se coloca em caixinhas, né? Vamos ali, tenta entrar numa caixinha daqui, acaba tentando entrar numa caixinha dali e vai causando sofrimento, né? Vou ler aqui Aham. que as pessoas estão comentando. Ah, Quando a gente estava falando da questão das performances de gênero, né, e as cobranças que tem tudo isso, a Jéssica comentou, né, a questão dos meninos usarem rosas, meninos usarem azul, que é algo também que, assim, é imposto e gera todas essas consequências que a gente está conversando aqui. A Cleire comentou, né, as questões infindáveis das normas sobre a maternidade. A Luciana, desconstruir as normatizações impostas pela sociedade. A Jéssica comentou de novo: mulheres que não querem ser mães são vistas quase como uma aberração, né? sim. Do não poder, né? Exatamente. Vou falar Polly, mas ela falou assim: vocês podiam dar dicas de texto sobre o tema, já que é um tema sensacional. Fala. Tá. Depois chama no direct, Polly, que a gente te indica alguns sites, alguns artigos que a gente pode compartilhar com você sobre o tema relacionado à sexualidade e depressão. Tá ok? Mas tem alguns textos, sim, e publicações científicas sobre, né? Porque uma coisa é o científico, outra coisa é o que o tio Google coloca, né? Sim. A Claire comentou de novo a questão das mulheres, né? Nessa relação com a maternidade. E isso é algo que eu acredito que ainda mais agora, né, Ana, nessa pandemia, o quanto isso está em evidência, né? As crianças não estão indo para a escola, estão ficando em casa, e nesse ficar em casa, as mães que já exerciam os papéis, vamos dizer, de cuidados dessa casa, de manutenção dessa casa, agora estão também exercendo o papel de professoras. Sim, as questões de gênero ficam bem claras, né? Mais ainda, assim. Eu falo que a pandemia ela veio dar ênfase em tudo que já estava ali de alguma maneira, né? O quanto que ela vem mexendo, assim, com cada um de um jeito bem singular. Mas. E aí a depressão, sexualidade grita, né? Porque aí, pensando na depressão, a gente pode falar também da questão do desamparo, né? Que, na verdade, a gente passa a vida inteira lidando com o desamparo e na pandemia em si ele se torna ainda mais gritante, né? Uhum. Pensando na ideia da finitude. A finitude é lidar todos os dias com a ideia da morte. E na pandemia isso ainda está mais dito, né? Isso está escancarado. Então, que muita gente antes tinha dificuldade de lidar, não tem podemos tentar, mas não tá arrumando um jeito para escapar, né? Você liga o Sim. jornal, tá lá. 60 e não sei quantos milhões de mortes, enfim. E aí a gente arruma jeitos de lidar com isso, né? Então, religião, ciências, artes, até o próprio suicídio são maneiras de lidar com esse desamparo. Mas aí, na sexualidade, vem as questões de gênero. Então, assim, essa mãe que tá em home office, que tem que cuidar da casa, tem que ensinar a menina essa tarefa de casa, depois no contraturno tem que arrumar alguma outra ocupação para essa criança, tem que arrumar, fazer mais lanches e lanches para esse menino se ocupar. E aí, né? Assim, na verdade, se era uma jornada tripla, agora ela tá multi, né? Assim. E aí, qual que é o lugar? Esses dias eu tava questionando isso, assim. A casa é um lugar culturalmente feminino. E agora os homens estão em casa. Né? E aí, como é que esses homens estão em casa? Eles estão se sentindo em casa? Ficar tanto tempo assim em casa? A gente pega aquela ideia, né, anterior de um homem provedor que tem que ir pra rua trabalhar, atrás do dia. E aí? Agora tem que estar dentro de casa. Né? Assim, o homem, é lógico que tem uma desconstrução disso, e que hoje a gente já vê muita coisa, mas o homem não vai discutir, vai levar os seus problemas pro bar, vai levar seus problemas pros amigos, vai, quando é que vai levar, né? Uma parte das vezes também nem compartilham sobre. E agora ele tá dentro de casa. E aí as tarefas agora vão ser divididas, não vão ser divididas,
né? E aí a maternidade, que talvez já era um pouco difícil, como é que tá agora? Com essa criança 100% do meu lado, o dia inteirinho, acorda, dorme. Nós não temos mais os rituais, nós não temos mais os percursos de levar para a escola, voltar para a escola, né? De ir para o trabalho, voltar ao trabalho. Esse movimento de ir e vir, né? Talvez acordou, levou o adolescente, a criança para a escola. É o momento do diálogo dos pais, que hoje não tem mais, né? Esses diálogos vão se mantendo dentro da casa, não estão se mantendo. Então, eu acho que a maternidade, principalmente essas mães que estão com crianças e com adolescentes, né? Não está sendo fácil. Já não era fácil. Agora ainda tem um peso muito maior. Então é uma mãe que às vezes não tinha paciência para ajudar, para ensinar tarefas de casa, que agora tem que fazer tarefa de casa com o menino. Uhum. Né? E aí, ela não pode não ter paciência, ela tem mesmo que dar conta disso. Tem que ensinar, tem que ficar fica na frente do computador no seu trabalho, depois tem que ceder o seu computador para a criança assistir a videoaula. E nisso aí vai, assim, questionamentos, né? Sem fim, vamos, né? Vamos indo, é muita coisa. A Jéssica também falou aqui das situações das mães solos, né? Que também é algo que, assim, em muitos casos, essas mães solo nem se permitem, por exemplo, a vivenciar um episódio depressivo de tanta cobrança, de tanta sobrecarga que vai existindo, assim. Quando eu falo se permitir, não é que a pessoa permite ter um episódio ou não, é algo além. Eu falo se permitir no sentido, assim, de se, né, tá ali naquela correria e tal, e ela nem parar para observar os sentimentos e as emoções dela em relação a toda essa rotina que ela vai vivenciando, né? Sim, é isso que a gente falava no início de uma aceleração que esconde o vazio, né? Então, assim, são tantas ocupações, né, que não se tem esse momento, assim. Às vezes hoje está se tornando mais frequente, né, uma fala de eu não tenho um tempo para mim. Me tornei mãe e deixei de ser mulher. É uma fala pesada, porque ao mesmo tempo que uma fala difícil, uma fala complicada, não vamos falar. Porque ao mesmo tempo que se cobra que essa mulher tem que ser mãe, e aí para ela se tornar mãe, ela tem que deixar o que é dela, né? Deixar o que antes ela gostava de fazer. É lógico que ter uma criança demanda de certos cuidados, ok, né? Nós todos sabemos disso. Mas e o sujeito que está por trás da mãe? Né? Ele some nessa maternidade? Ele deixa de existir nessa maternidade? E aí ele volta quando? Quando o filho sai de casa? Vai ficar, sei lá, 40, 30 anos? Ou talvez nunca nem vai sair disso? Sim. Então, é esse olhar, assim. Hoje eu tô vendo mais essa presa. E aí tem uma culpa muito grande, né, Jéssica? Sim. Porque se eu falo que eu preciso ter um momento pra mim, é como se eu estivesse negando meu filho. E a culpa é cruel, né? Falando, trazendo a culpa assim pro quanto tem peso para a pessoa num processo de autoconhecimento e por aí vai. A culpa, o sentimento de culpa, ele é muito cruel, muito cruel. O Eduardo colocou aqui também, aí a gente vai mudar um pouco de assunto. Ele colocou assim, ó, o desempenho sexual é uma coisa que mexe muito com o emocional. E quando isso começa a atrapalhar a vida social da pessoa e o que pode ser feito para amenizar nesse contexto. E aí o desempenho sexual ele vai entrar nos dois pontos que a gente tinha colocado, né? Às vezes por questão de um medicamento, por alguma outra coisa, ou, enfim, por algum outro motivo, e aí gerar episódios depressivos, né? Não só depressivos, porque aí a gente pode entrar, por exemplo, também na ansiedade de desempenho do homem, né? O homem ele é cobrado socialmente para sempre ser viril, para sempre estar pronto para uma relação sexual, enfim. E por essa cobrança, ele vai para essa relação sexual já cobrando esse desempenho. E aí, às vezes, por uma questão de ansiedade ali da situação,
acaba não tendo esse desempenho esperado e cobrado, acaba por findar também em episódios depressivos, né, Ana? E aí, sobre esse desempenho, é bacana a gente. E aí, a gente tem que falar de uma educação sexual, né, Jéssica? Ah, Porque, assim, né? O que é dito do desempenho? Que desempenho é esse que eu preciso ter? Né? Assim, se a gente pensa. E aí, são dois polos, né? É aquela coisa assim: a gente não fala sobre sexo, mas a gente tem que saber fazer sexo. Né? É uma coisa, inclusive, meio contraditória. Assim. configuração de fábrica, aspas. Já veio, né? Sim, chegar lá você vai saber como é que faz, né? E não é bem assim. E aí é outra fala que a gente tem que nem sempre o óbvio é tão óbvio assim. Né? Então tem essas questões, porque são dois polos, né? Ao mesmo tempo que a mulher muitas vezes é criada, e a gente está falando, né, de uma educação muito tradicional, que é aquela que tem que preservar, que é aquela, né, que tem toda uma caixinha, aí está, que tem que guardar a virgindade, enfim. Nós temos um homem, um menino, que muitas vezes tem a sua iniciação sexual com prostitutas, com a pornografia, né? E aí esse menino vai bem adolescência, assistindo pornografia, ele pega isso como modelo, e aí como vai lá para suas relações, ele não consegue reproduzir aquele modelo, porque é um modelo cinematográfico, é um modelo para vender, né? Não é um real. Exatamente. E aí vem a ansiedade do desempenho. Tá, mas aí e isso acontece, chega no nosso consultório, né? As disfunções sexuais, enfim, tô com dificuldade. E aí você vai perguntar, mas e aí, como é que é? E aí, de fato, a gente faz uma educação, porque às vezes a pessoa acha que ela precisa ficar ali horas pra coisa acontecer. É assim, chega, por exemplo, caso de homens que chega falando pra gente que ejaculação precoce. Aí você vai ver ejaculação precoce, o homem fica lá não sei quantos minutos, enfim, 20 minutos, 30 minutos, E segurando. ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Precoce pra quem? Exatamente. E é isso Precoce quando a pra gente quem? fala que o óbvio não é óbvio. Né? Então, assim, quando a gente fala. Por isso a gente defende a ideia de uma educação sexual. Porque algumas coisas nós colocamos no subentendido. Subtende-se que todo mundo sabe como é que é. Mas ninguém fala, ninguém ensina, ninguém, né? Como é que a gente nasce sabendo? E essa história do subtendido, do não dito, é muito complicado, até porque vai cada um interpretar do seu jeito. Então, o que. E aí, né, eu só lembro dos nossos casos, assim. Coisas. Enfim, você tem ótimos casos para falar sobre isso, inclusive. Mas são coisas que as pessoas acham que é muito óbvio, que todo mundo sabe como é que é. E aí, quando você vai conversar numa terapia de casal, enfim, ou então mesmo na terapia individual, com aquele sujeito, você descobre que, na verdade, é de um não saber mesmo. Não é de um subtendido, é de um não saber, Sim. né? Com certeza. E aí, falando também dessa questão de voltar para a relação sexual também para as mulheres, né? O quanto é colocada a ideia de que a mulher precisa dar prazer para o homem. E aí eu tô pegando um modelo de uma relação hétero, né? Mas assim, o quanto isso é colocado que essa mulher precisa proporcionar prazer para essa pessoa. E muitas mulheres acabam por não se conhecer, não se ter o conhecimento do próprio corpo. Muitas mulheres não têm orgasmos. E por aí vai, né? Quantas mulheres, às vezes, também têm uma falsa ideia do orgasmo por conta da indústria pornográfica, que vende que o orgasmo é aquela coisa que o céu vai abrir, que vai descer anjos do céu, aquela coisa enorme. E aí chega mulheres pra gente, né, Ana? Tipo, falando assim, eu não tenho orgasmo. E você vai ver, aquela mulher tem um orgasmo. Só que ela não tem um orgasmo dos filmes. E isso pode gerar o que a gente está conversando aqui. Sim, são sofrimentos enormes. Assim, a gente está trazendo isso, né, de uma maneira assim bem narrativa mesmo, mas isso traz sofrimentos muito grandes para cada dia. Para começar, a gente tem que ter essa ideia muito clara, né, de que o que gera, e aí para os dois lados, tanto o que gera sofrimento em mim, para você tem outro lugar, quanto nas questões sexuais, o que traz prazer para mim, às vezes para você
Não, às vezes pode trazer, inclusive, nojo, e às vezes no outro é um tédio, né? Tipo assim, quando a gente falou ali que as fantasias sexuais também não são as mesmas, né? E aí, né? Se não há esse espaço, se não há uma permissão para que isso seja dito, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que eu gosto? Como que o outro vai saber? Como que na nossa relação, nessa troca, a gente sabe um do outro? Eu vou me responsabilizar pelo prazer de um outro. E às vezes eu não sei nem como é que é o meu. Como é que eu dou conta de um outro se eu não dou conta de um meu? Como é que eu vou me relacionar com o outro se eu não me relaciono comigo? Sim. E a gente está pincelando aqui muitas coisas, né? E acaba que, por fim, a depressão influencia na sexualidade de um modo amplo, porque se a gente for entrar também em questões estéticas, O que é a sexualidade? gente tá falando também de sexualidade, O que é depressão, sexualidade? né? Vamos pensar assim, a mulher, né? Fica aí vítima dessa indústria da beleza. Quanto E também. aí, eu lembrei de uma coisa aqui, né, Jéssica? A gente já falava sobre, assim, aquelas mulheres que, sei lá, não gostam de se maquiar, ou não estão sempre num salto alto, ou não gostam de um cabelo curto. Aí chega alguém e diz que elas não são femininas. Ou elas passam a não se considerarem femininas. E aí, eu não sou mulher porque eu não uso maquiagem, porque eu não arrumo meu cabelo de tal maneira, né? E por isso que a gente, que no início eu disse, né, de que a heterossexualidade não é a mesma coisa também, né? Não tem uma só performance, uma só atuação de mulheres e de homens, né? E nas questões, na questão hétero. Porque é isso. Então, uma mulher que não usa vestido, ela não é mulher? A gente tem que parar, né? Eu fico assim, eu falo a gente enquanto sociedade, temos que parar com essa ideia de que só o meu, só o que eu sinto, o que eu vivo é o certo. Que o do outro, da forma como ele vive, da forma como ele experimenta, não é o certo, né? E essa é a ideia da caixinha. A gente tem que parar de querer colocar todas as coisas na caixinha. Viver, gente, não é mais um são dois. A vida não é assim tão exata. Todas E eu as nuances do viver, do experimentar, da sexualidade, não é assim. Por mais que junte as mulheres lá no grupinho para falar sobre sexo entre as amigas, que tem aquelas trocas de experiência e que fica tipo, uau, aquela coisa toda, não é a mesma coisa para todas. Não é a mesma. E aí, né, Jéssica, o quanto é sofrido perceber isso. O quanto é sofrido se dar conta de que eu não preciso estar nesse lugar. E aí é sofrido. E aí, se eu não tô nesse lugar, eu tô aonde? Qual é a minha maneira? O que que eu gosto? Quais são os meus desejos? Qual é o meu jeito de ser mãe? Qual é o meu jeito de ser mulher? Qual é o meu feminino? Né? E parecem palavras, frases bobas, mas isso é porque a gente não para pra pensar nisso no nosso dia a dia. Porque quando você está num processo terapêutico, né, numa análise, e essas coisas vêm à tona, isso destrói, isso desconstrói o sujeito de uma maneira assim, que abala. Porque tá, a vida inteira eu tive que ser assim. Agora desculpa, que eu não sou, não preciso ser assim, que existe um outro caminho. Então tudo que eu fiz até hoje, que foi extremamente sofrido já, tem um outro jeito, e agora eu tenho que aprender esse outro jeito também. Eu tenho que me descobrir neste outro lugar. Né? Eu tenho, de vez em quando eu falo muito algumas frases assim na minha clínica, e aí, enfim, as pessoas estão narrando, assim, tá, mas o que você gosta? Não, então, com fulano eu faço, não, mas e você? O que você gosta? Não tô falando de fulano. Não, mas então, quando eu saio com o Beltrano, tá, mas você? Elas têm dificuldade de desvincular o eu do outro. Uhum. Né? Não entender que eu não tô colada. Que as relações, nós estamos, né? Nós não vivemos sem as relações. O relacionar, ele tá desde o ventre. O social, ele tá desde o Sim, ventre.
Somos seres né? relacionais. A gente não tem como sair desse lugar, não sai. Mas e aí? Se eu a vida inteira aprendi a lidar com o outro, quando é que eu aprendi a lidar com o meu eu? Né? Quando é que eu Ó, entendi? assina embaixo. Assim, mas não é muito dolorido, é muito difícil, né? Exatamente. E aí, a gente entra naquela questão também, assim, de querer medir o sofrimento do outro, sendo que quem sabe o tamanho daquele sofrimento é a própria pessoa que está vivenciando. Se aquela pessoa está falando que aquilo para ela é dolorido, que ela não está conseguindo lidar com isso, enfim, é porque realmente é. Não sou eu que vou lá e vou falar que não é, enfim. E a gente vê isso muito em episódios depressivos, né? A pessoa tá ali, tá mal, não tá sabendo lidar com tudo que tá relacionado a isso. E muitas pessoas vêm com seus próprios julgamentos, desafirmando esse sofrimento, né, Ana? É de uma comparação, né? Assim, tem que ser. Fulano viveu assim, você também tem que ser assim. Fulano faz desse jeito, então tem que ser desse jeito. E essas comparações, elas são cruéis, né? Assim, elas chegam a ser cruéis, assim. Isso de medir sofrimento, né? Ah, eu não tenho direito de sofrer por isso, porque fulano tá sofrendo muito mais que eu, porque fulano... Tá, é lógico que nós estamos falando de um leque de sofrimentos, né? Enfim, existem dosagens de tudo isso. Mas pensando no processo analítico, pensando no processo terapêutico, essas desconstruções que são necessárias para abrir espaço a novas construções, elas são sofridas sim. Né? Eu falo assim, tem dias que meus pacientes saem daqui, tipo, Ana, eu quero te matar. Assim, tudo bem, não é a mim que você quer matar? Aí eles dizem, porque não é a mim que eles querem matar. É fato, assim, né? Tem dia que saem extremamente, assim, abalados, tem dia que eles voltam. Né? O John tá aí falando aí, que foi meu Eu sou paciente. paciente, eu posso afirmar isso que ela diz. Ó, Mas é a disso, prova né? social aqui. Mas é disso, assim, né? Eu falo muito que chega um momento, né, que eu investi na terapia, na análise, falando monetariamente, né? O dinheiro é o de menos aqui. Topar, topar passar por isso, tudo é muito mais sofrido. Quando você entra em contato com as suas questões, é uma dor muito maior. Assim. Então, às vezes, é muito mais difícil você estar aqui, né? Ou vir para cá, ou topar, lidar com essas questões todas aí que nós estamos trazendo, que são questões, às vezes, muito banalizadas lá fora. Né? E que aqui você percebe que não é tão simples assim. E que, na verdade, tem a sua importância sim, tem as suas questões sim, e elas precisam ser validadas e precisam ser reconhecidas. Sim. E esse movimento é sexualidade, gente. Olhar para si, olhar para suas questões, desconstruir, construir, isso é sexualidade. A gente tem que parar e bater na tecla, gente. Sexualidade não é só sexo, sexualidade tem tudo. Então, o tema que a gente está falando aqui hoje, ele é muito pertinente, porque ele está falando da vida, ele está falando do viver. Sim, e é um tema que não vai se cessar, né? A gente não vai esgotar ele de nenhuma maneira, assim. Porque é isso, né? A maneira como até o meu alimento, né? Assim, na psicanálise a gente fala muito disso, né? Do prazer do oral, né? Nossa, como eu saborei quando eu como chocolate. Isso dá muito prazer, né? Então, assim, o prazer ele é sentido de maneiras muito amplas. Nosso corpo inteiro sente prazer. Né, o olhar, o escutar essa música, essa sonoridade. Ah, eu tô indo, sei lá, uma praia. Tudo isso te traz prazer e tudo isso tá prazer. Exatamente. Então é por aí que começa tudo. Começa todo esse movimento de a depressão influenciando a sexualidade influenciando a depressão, né? São tantas coisas assim. A Jéssica sugeriu aqui mais pra cima. Ela falou que tem um episódio numa série que chama Kill. Gente, lê aí, Ana, porque você sabe que o meu inglês ele é ótimo. Ah, e o meu é ótimo. Kill Rig. A série, gente. É weird. É uma série do Netflix.
Sim. que fala sobre feminilidade. Mas chama Na verdade, Ear. É, e é isso aí. a Netflix estão tendo séries bem. Ele tá com uma plataforma de séries bem bacana sobre sexualidade, assim, né, Jéssica? Tem muita Sim, coisa lá. é. Vamos pensar assim, a mais clássica que tem lá que a gente consegue já acompanhar de cara é Sex Education, né? Ele traz à tona Sim, diversos. E, inclusive, nessa série, dá para perceber isso que a gente está falando também da depressão e da sexualidade. Tem várias coisas lá relacionadas a isso, né? tem. Eu acho uma série tão bacana, assim, né? Porque eles estão tentando trazer de uma maneira. Às vezes, tentando ensinar ali, ó. Deixa ela. Agora em um comentário dela sobe. Alguém comenta aí, gente, pra subir o comentário da Jéssica. Mas é isso, assim. Essa série específica, né? É uma série para adolescentes, mas é uma série que traz isso com uma naturalidade muito grande, né? Que é a sexualidade em todos os âmbitos, em todos os campos, né? Então, é uma mãe que trabalha com isso, e aí ela fala também, né, de um exagero, de um filho que não aguenta, mas a mãe só fala disso. E aí fala de uma menina que tem aquele lugar do feminino que acha que nunca vai conseguir sair daquilo, né? De meninos que precisam estar na caixinha do masculino, na caixinha, e aí querem experimentar outra coisa, enfim. E é isso, né? Eu acho que a série é muito clara no mostrar que não há, que é isso que a gente está falando desde o início, um único caminho para a sexualidade. Não há uma caixinha. Para performance. E não há caixinhas. E aí, assim, o falar da série também me veio a questão dos adolescentes, né? O quanto os adolescentes estão num movimento, assim, vamos dizer, evoluído. Eu vou usar essa palavra, né? E quanto também essa adolescência, pode falar. Não, mas é porque eu acho que a adolescência atual, né? Essa geração agora, eles estão se permitindo se desconstruir um pouco mais. Né? Só que assim, tem também uma busca, e é isso que a gente falava lá atrás, uma busca por um lugar, né? De aonde, em que lugar que eu pertenço, em que lugar que eu estou. Porque a adolescência por si, ela é essa fase. É uma fase de excesso, é uma fase muito intensa. Então, quando eu amo muito. Quando eu odeio muito. Então, hoje eu tô muito apaixonada, né? Os adolescentes mais novos, assim. Hoje eu estou super apaixonada pelo menininho que eu vi ali. Aí passou 2 dias, eu já vi uma menininha ali, tô muito apaixonada nela também. E aquele menino não amo mais. Enfim, isso é da adolescência. Só que a adolescência, ela tem um detalhe que é que eles se permitem viver aquilo. Né? O que acontece quando a gente se torna adulto, a gente se fecha. Então, os meus adolescentes aqui do consultório, né? Eles estão falando hoje de uma naturalidade um pouco. E uma naturalidade não é uma banalização, tá? Não são os dois extremos, né? Não é que tudo pode. Adolescente precisa de limite também, assim Sim, como a infância. sim, A gente não tá falando disso. E aí é uma questão importante ser frisada, porque quando a gente fala de sexualidade, educação sexual, a gente não tá falando que tudo pode também, não. A gente não tá falando que exatamente. tudo é liberado. Não é disso. Mas é dessa ideia de não precisar estar nessas caixinhas. Essa ideia de que ok, hoje eu vi uma menina, achei legal, eu gostei do corte de cabelo dela, e aí amanhã o menino veio com uma voz que eu achei muito legal. E aí essas coisas os compõem a história do sujeito. Então eles se abrem para uma diversidade, eles se abrem para sentir mais. Eles se abrem para ser mais sincero com os sentimentos deles. Inclusive quando eles não sabem o que eles sentem. Inclusive quando eles estão super angustiados porque não sabem o que fazer com aquilo. E à medida que nós vamos, né? Nós nos tornamos adultos, a gente vai tampando as coisas, né? A gente Sim, vai é de tampando. alguma forma esse crescer, né? A criança, vamos pensar, a criança ela é super espontânea, ela emana espontaneidade assim. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai se enrijecendo e vai se enrijecendo por conta dessas cobranças sociais que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Dessas cobranças sociais, sejam regras, normas, o que é socialmente aceito, o que é socialmente não aceito, os julgamentos. E o quanto isso vai. É como se fosse uma árvore crescendo.
E aí essa árvore vai crescendo e os galhos dela vai começando a esparramar. E aí, cada vez que vai fazendo uma poda, essa sociedade vai fazendo uma poda, ela vai podando de tal forma para deixar aquela árvore quadradinha, redondinha, bonitinha. Só que aí, nesse podar, acaba por, de alguma forma, interferir no crescimento dessa árvore. Sim. Sim, às vezes enfim, eu já tive alguns pacientes que eu perguntava assim, e aí, quando você era mais novo, né? O que você sonhava em ser? E essa frase abala de uma maneira assim, porque eles se dão conta tudo, não que quando a criança sonha que vai ser o astronauta, ela vai se manter, mas que ela tinha sonhos, né? E que às vezes no adulto, de alguma maneira a gente cai, né, nessas obrigações e a gente perde muito disso. Então a gente não sabe mais, né, nem o que nós queremos, o que nós somos. E aí é muito comum esses conflitos dos pais com alguns adolescentes por conta disso, porque diversas vezes os adolescentes eles jogam na cara dos pais aquilo que eles queriam e que eles não podem bancar, né? Eu lembro que quando eles eram adolescentes, eu tenho adolescentes que falam assim: meus pais eram muito piores que eu não sei por que eles reclamam de mim. Eu não faço isso que ele fazia. E aí o que acontece? Que esses pais também foram adolescentes um dia e que agora eles recriminam, não falam da sua adolescência, não falam como que foi o primeiro beijo, não falam se fizeram sexo antes do casamento, não falam se engravidaram antes ou depois, não falam, né? Essa sociedade, esses pais vêm com a caixinha para colocar os filhos dentro, os adolescentes, essas crianças. E essas crianças, esses adolescentes, pegam essa caixinha e joga pro alto, pisa, Escancara, né? empurra ela para falar assim, essa caixinha aqui não fica dentro dela, não. Ou pega essa caixinha preta e branca e pinta, coloca ela colorida, enfim, né? E isso reflete, inclusive, nos quartos, né? Os quartos adolescentes. Você cola 1000 pôster aqui, aí passou 2 meses, você não quer mais esse pôster, você pinta ele de outra cor, aí passa, não quero mais ursinho, aí daqui a um tempo eu quero ursinho. Eu acho que essa intensidade toda que a adolescência traz, né, que é permitida na adolescência, permitida, né, com uma cobrança muito grande também. Aspas, né? Mas isso também gera um negocinho assim, né? Nossa, eu queria mudar meu quarto desse jeito, né? Não posso dar louca também como do meu filho dá, eu não posso rebeliar quando o chefe chato fica me enchendo o saco e ele faz isso com o diretor do colégio dele lá que ele não suporta, enfim. E aí, voltando que a gente estava falando, né, dos adolescentes de hoje, isso está mais escancarado. Eles estão falando, eles estão se permitindo alguma coisa, seja conhecer algo mais. É isso, assim, antes de eu dizer se eu quero ou não ser, eu vou experimentar, eu vou ler, eu vou ver, eu vou fazer qualquer outra coisa, né? Então, hoje, e aí a gente espera que de alguma maneira, né, se houver de fato essa educação, né, enfim, isso venha refletir depois lá na frente, né? E eles não ficam querendo colocar todo mundo dentro das caixinhas, né? Que eu acho que essa questão da caixinha que tem que ficar. Eles não ficam querendo colocar os amigos, os adultos dentro de uma caixinha do que é certo e do que é errado, a caixinha normativa, que é o que a gente falou, a caixinha dessas performances de gênero, tudo que a gente falou aqui. E aí, Ana, eu tô falando assim porque a gente já tem só tem 5 minutos para finalizar. Sempre. Sempre. Para a gente poder já começar a fechar com o pessoal aqui para finalizar. Sim, se alguém quiser trazer, eu parei de olhar lá, mas se alguém quiser Não, trazer não, mais. só teve tudo certo. Só a Polly falou sobre a questão da sex education, o quanto ela é importante, Uhum. só para afirmar o que a gente já estava dizendo. No mais, foi o pessoal chegando aí. É uma série que tá para todos os lados, né? Não só para os adolescentes, mas enfim, vale a pena. Mas é isso, né, Jéssica? Eu acho que é a segunda vez que a gente faz isso e as duas conversas foram para lugares completamente distantes, né?
Mas é pensar no quanto que a depressão e quanto que a sexualidade são amplas mesmo, assim. Dá pra gente, acho que todos, nós falamos, citamos muita coisa aqui, mas tudo isso que foi dito dá para trabalhar ainda muito Muito mais, mais. desdobra muito mais coisas de tudo isso. Mas acho que a ideia que a gente poderia, de fato, deixar, né? É essa questão das caixinhas, que a gente está chamando muito de caixinha aqui, mas isso de pensar que não há só um caminho, né? Não há só um jeito de estar certo ou não estar certo. Então, a depressão não tem só um sintoma, ela não tem uma cara, só uma cara. E a Uhum. sexualidade não. Sim. Então, olhar para a sexualidade e olhar para a depressão como uma coisa muito maior e como questões que precisam ser debatidas, que precisam ser validadas, né? Não é frescura, não é querer aparecer, enfim. São questões que precisam ter os seus espaços. Se a gente consegue deixar isso, né, para a galera que está ouvindo aqui, acho que a gente já conseguiu dar um avanço aí no que a gente tinha como intenção. É um movimento, né? Como se assim, em vez de olhar assim, tenta tirar, né, isso e olhar para a depressão e para a sexualidade dessa forma aqui, né? E tudo isso que a gente falou reforça muito. E você falou da segunda vez que a gente conversa, vai para outro rumo diferente, foi para outro rumo diferente mesmo. Mas isso mostra o quanto é amplo todas as nuances da depressão e da sexualidade. É coisa para mais de metro, gente. E de fato, assim, agradeço você por ter dividido o espaço aqui comigo, a gente ter dividido pela primeira vez esse momento. Foi maravilhoso novamente, né? Assim, tá aqui ao vivo Mesmo. falando para as pessoas sobre esses temas e levando todas essas discussões que a gente tem nos nossos encontros no Florescer, né? Para além, né? Para Acho que é pessoas. uma questão social, né? Assim, desde a minha Exatamente. graduação eu sempre escutei isso. O conhecimento precisa ser dividido, né? O conhecimento em nós não resolve nada. A gente tem que levar isso para frente. E o Florescer tem isso também como uma questão, né? Então, nós estudamos muito, a gente está lá maciçamente em cima dessas temáticas, mas a ideia é sempre compartilhar. E nesse contexto, a live coube, Hoje a né? gente está florescendo conhecimento aqui para esse pessoal. Ai, ai. Mas enfim, gente, muito Obrigada, gente. obrigada a todos vocês que participaram. Já Muito apareceu obrigada. aqui a contagem regressiva aqui em cima para mim. A Ai, meu Deus todos do céu. vocês que participaram e participou, seja estando aqui como ouvinte, interagindo nos comentários, isso já é algo grandioso. Conheçam o trabalho do programa Florescer, nos acompanhem. Tem muitos projetos acontecendo nesse momento e muitos projetos ainda para Muita acontecer. Vem coisa para muita vir, coisa. maravilhosas. Sim, sim. Segundo semestre tem muitas novidades para vocês relacionadas ao tema. Como vocês viram, sexualidade é um contexto amplo, gente. Não é só sexo. E todos os profissionais, independente de área, pessoas, precisam sim entender sobre essas nuances da sexualidade, gente. É Isso é essencial. autoconhecimento, isso é vida, tá? Isso é saber da vida. Então foi lindo. Ana, ó, um beijo. Espero que Até a tenhamos mais próxima. lives, viu? Fica aí a dica para os Ai, meu Deus diretores, do céu, os eles estão nossos ouvindo. coordenadores que estão nos acompanhando, Carol e para os Marcelo estão próximos ouvindo, meu. cronogramas escalarem a gente. Sim, gente, foi um prazer. Foi Então muito bom tá, mesmo. a live vai ficar salva para quem não acompanhou tudo e também pode compartilhar aí para as pessoas que não puderam acompanhar, para os amigos que vocês acreditam que precisam saber sobre. Para um conhecimento. Então, tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.